Amém. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, na paz do nosso Senhor. Enquanto as crianças vão saindo para a sua salinha, para o seu cultinho, nós vamos estar aqui ouvindo da palavra de Deus, prestando atenção, porque eu sei que você está querendo ouvir a voz de Deus. Amém? Espero que sim. Então tá bom, nós estamos continuando a nossa série de mensagens, a fé de uma criança, e a cada domingo nós estamos falando a respeito de uma das histórias bíblicas do Velho Testamento, em que você que cresceu na igreja provavelmente escutou essas histórias na escola bíblica. Você que nunca cresceu na igreja, que entrou na igreja depois de adulto, talvez nunca ouviu falar dessas histórias, ou quem sabe ouviu falar dessas histórias, mas nem sabia que essas histórias eram bíblicas. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre elas e ver o que essas histórias podem trazer de lição para a nossa vida hoje. Como que essas histórias falam conosco hoje. E a história que eu vou falar hoje, vocês já viram aqui. Quem sabe do que eu estou falando? Tudo bem. Quem não sabe, daqui a pouco vai saber sobre o que eu estou falando. Mas para entrar nessa história, talvez a maior parte da mensagem hoje tenha a ver mais com pessoas que estão há um bom tempo na igreja. Então eu quero saber aqui, levanta sua mão se você tem mais de um ano de cristão. Mais de um ano de cristão, tá bom. Permanece levantado. Quem tem mais de 2, fica levantado. Mais de 5. Mais de 10 anos de cristão. Olha, bastante gente. Mais de 15 anos de cristão. Mais de 87 anos de não. Tá bom. É bom saber isso porque eu quero que você pense um pouquinho sobre a sua história como cristão. Quando você conheceu a Cristo, quais foram as mudanças da sua vida, o que abriu na sua mente, nos seus olhos, em respeito de ser cristão. E todo mundo vai concordar comigo, todo mundo que já passou por essa experiência, ou até mesmo aqueles que não passaram, mas que observam outras pessoas, vão concordar que há uma divisão radical entre aquele que é cristão e aquele que não é. Você é cristão? Sim. Não existe o mais ou menos. Não existe o eu sou, mas... Talvez as pessoas ainda falam isso por aí, mas não existe isso. Não existe o cristão que não faz de tudo para entrar na palavra de Deus, que não quer buscar a Deus. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você busca Deus, ou você não busca. Ou você está participante das coisas de Deus, ou você não está participante das coisas de Deus. Mas com o tempo passando, nós vamos percebendo, isso já vem de muito tempo, mas quanto mais o tempo passa, nós vemos que isso vai aumentando, que há uma divisão natural entre aqueles que estão na igreja, que querem fazer a obra de Deus, que querem cooperar com a obra de Deus, que querem uma mudança radical de vida, que buscam um aperfeiçoamento, e aqueles que estão aqui apenas para criticar, para analisar, para ver se o louvor está legal, se está no meu gosto, para ver se aquilo que o pastor está falando aqui hoje vai ser emocionante ou não, se aquilo vai ser bom para mim, benefício meu ou não. E há também aquele grupo, que é o grupo que o pastor Justin falou na abertura do culto, aquele grupo que está aqui simplesmente para receber. Eu vim aqui para receber minha bênção, tá? Indiferente da sua vida, eu quero receber minha bênção, eu vou embora com a minha bênção e acabou. Não quero mudança de vida, não quero comportamento diferente, não quero mudar, não quero agir, não quero sair do meu estado de frio ou morno para se tornar um cristão crente. Eu só quero receber minha bênção só. Dá minha bênção aqui que eu vou embora. E aí, tudo isso me remete muito a um grande profeta do Velho Testamento, ou pequeno profeta, para você que estudou da Bíblia, chamado Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas? Levanta a mão. Tá bom. Ficou mais fácil agora. Eu vou resumir para você que não conhece a história de Jonas. A história de Jonas é o seguinte: Deus chega para Jonas, esse homem, esse profeta, e fala assim: Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive
pregar a palavra, pregar o arrependimento para eles, porque eles estão num caminho errado, estão num caminho mau, e eu quero salvá-los. Então vai lá, pregue o arrependimento para eles. E Jonas olhou para aquilo que Deus disse para ele, que Deus pediu para ele, e ele disse: sim, eu vou, Senhor. Só que em vez de Jonas pegar e partir a caminho de Nínive, ele pega um barco e vai tirar umas férias na Espanha, naquela época Tarsis. Ele disse sim para o chamado de Deus, mas na hora de cumprir esse chamado, ele não fez. Ele pega um barco, a história vai continuar, nós vamos ler um pouquinho mais sobre essa história, mas ele pega um barco, e no barco acontece uma grande tempestade. Jonas percebe que o problema do barco, da tempestade, é ele. Deus está falando: ó, Jonas, não é para você estar aí. E aí ele fala para os outros tripulantes ali do barco, ele fala assim: ó, me joguem no mar, porque o problema dessa história toda aqui sou eu. E eles jogam Jonas no mar, e aí um grande peixe vem e engole Jonas, e ele passa ali 3 dias dentro da barriga do peixe, e aí o peixe vai, ele se arrepende lá dentro da barriga do peixe, o peixe vai e vomita Jonas em terra firme, e aí ele vai atrás da cidade de Nínive pregar para aquelas pessoas. Esse é um resumo mais ou menos sobre a história de Jonas, mas percebe o seguinte, que toda essa história nos mostra um caráter específico de Jonas. E esse caráter específico é daquele que diz ser de Deus, é aquele que diz buscar a Deus, é aquele que diz estar próximo de Deus, mas quando Deus fala com ele, quando Deus se aproxima, quando Deus lhe dá uma missão, ele não cumpre. Por quê? Porque o seu coração não está voltado a fazer as coisas que Deus deseja que ele faça. E é por isso que Jonas, para mim, é um dos homens mais indiferentes que eu posso encontrar na Bíblia. Por que indiferente? Eu quero ver com você, no texto bíblico, algumas atitudes de Jonas que mostram que ele é indiferente. Mas antes disso, eu quero que você pense sobre a sua vida. Será que você é alguém indiferente? Ou será que você, podemos dizer assim, é alguém diferente? Você é indiferente ou você é diferente? Abre sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Se você não tem Bíblia aí, vai aparecer no telão. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler os primeiros versículos do livro. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor quer falar conosco, Pai, que não seja diferente hoje, que o teu Espírito continue a falar, Pai, com as pessoas que estão aqui presentes, inclusive comigo. Nos ajude, Pai, a compreender a sua palavra, nos ajude a buscar o Senhor de verdade, Pai, que nada hoje tire a nossa concentração a respeito daquilo que o Senhor quer para nós, Pai, mas que estejamos atentos a ouvir a sua voz. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua querendo estar próximo de nós. Eu te agradeço por essa noite, em nome de Jesus, amém. Por que Jonas era diferente? De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, Jonas era alguém indiferente às ordens de Deus. Indiferente às ordens de Deus. Deus disse: Jonas, faça isso, ele foi fazer aquilo. E para pensar um pouquinho comigo, não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes, cada vez mais que os anos passam, isso acontece mais. Já aconteceu com você, de você estar na sala, e aí você pensa assim: eu vou na cozinha pegar tal coisa, e aí você chega na cozinha, e você não lembra mais por que você estava na cozinha, você fala assim: poxa, para que eu vim aqui? E aí você tem que voltar lá na sala, para lembrar, por que você estava indo para a cozinha, aí chega na sala e fala: eu tinha que pegar um negócio lá. Isso comigo acontece sempre, você não entende por quê, mas quando você chega lá,
não lembra mais por que você está lá. Isso é natural, tá? Não é loucura, isso acontece, é normal. Mas sabe o que eu percebo muitas vezes que acontece com muitas pessoas que estão há alguns anos vindo na igreja? Eles pegam, se arrumam, colocam uma roupa bonita, se perfumam, tomam um banho, fica cheiroso, pega o carro, pega a moto, pega o ônibus, vem a pé e chegam na igreja, participam do culto, louvam a Deus, escutam a palavra, vai embora, mas não sabe mais por que está aqui. Por que você está aqui hoje, meu amigo? Por que você veio à igreja hoje? Por que você está nessa sequência de todos os domingos estar aqui? Qual que é o objetivo disso? Se nós estivermos aqui ouvindo as mensagens de Deus, querendo caminhar os caminhos dos céus, querendo uma diferença de vida, uma busca incessante pela palavra, você está no caminho certo. Mas se você está vindo aqui por aquele peso, aquela obrigação, aquela coisa difícil de fazer, repensa um pouquinho sobre por que você está aqui. E sobre o que eu falei das pessoas que ajudam na obra de Deus, que fazem parte da obra de Deus, quantas pessoas nós vemos que querem fazer parte da obra de Deus, mas faz aquele peso, naquela obrigação, poxa, tenho que fazer, me falaram para fazer, eu não posso faltar. Não, nós temos que estar aqui por amor, porque Ele está próximo de Deus, porque eu quero conhecer mais esse Deus tão maravilhoso que me salvou. Se você está ajudando na escola bíblica, é bênção na sua vida, não é peso. Se você está ajudando em qualquer área, em qualquer tipo de trabalho na igreja, fora da igreja, se você é alguém com um diferencial no meio onde você vive, isso é bênção para a sua vida, não é peso. Mas muitas pessoas conseguem muitas desculpas para não realizar a obra de Deus. Porque sabe como é que é, pastor? Eu tenho muita coisa para fazer. Vá, sério. Quem me conhece sabe que estou aqui, daqui a pouco o negócio vai pegar de novo. E eu creio que isso não é só comigo não, é com a maioria aqui. Porque eu não tenho o dom de fazer tal coisa, não tenho o dom de ajudar. É porque não me dão oportunidades. É porque as pessoas não escutam o que eu quero fazer, mas e aí? Vai ficar nisso aí mesmo? Vai ficar nessa acomodação aí de outras coisas, as circunstâncias não me deixam fazer a obra de Deus? Ou vai ser diferente de verdade? Ou vai observar as ordens de Deus e fazer a diferença? Em João, capítulo 15, versículo 14, Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se você está na igreja, participando dos cultos, vindo na igreja, e vai, e vem, e o domingo, e vem, e se arruma, e tal, e vem na igreja e vai embora, mas não cumpre as ordens de Deus, você não é amigo de Deus. Não adianta forçar a barra, não adianta achar que só porque está cumprindo a sua obrigação aqui, mas não fazendo a obra de Deus, não sendo alguém diferente lá fora, não ouvindo os apelos e querendo transformar a sua vida, isso vai funcionar, porque não funciona. E aí nós vemos muitas situações assim, em que às vezes queremos convidar e convocar as pessoas para fazer algo diferente, e alguns se sentem constrangidos e falam: puxa vida, agora que vi que ele vai apertar aqui, porque eu vou ter que evangelizar meu vizinho. E aí vai naquela pressão tal, e aí acaba o chamado, fala: ufa, passou, que susto, quase que ele me convenceu a ter que ir lá falar de Jesus para o meu vizinho. Isso aí para mim seria o fim. Se nós deixássemos de ser indiferentes, como as coisas seriam diferentes? Como pessoas seriam transformadas? Como cadeias seriam quebradas? Como vidas seriam transformadas? Como existiriam menos bancos vazios? Como existiriam pessoas querendo mais de Deus? Mas isso só pode acontecer quando nós não formos mais indiferentes às ordens de Deus. Você é diferente ou indiferente? Jonas era alguém indiferente, mas não somente às ordens de Deus,
Olha o versículo 4, continuando a nossa história. Ele fugiu de Deus, e aí o versículo 4 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame o seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas não era somente indiferente às ordens de Deus, mas Jonas também era indiferente aos acontecimentos. Enquanto as coisas estavam lá pegando fogo, ou quase pegando água, Jonas estava fazendo o quê? Dormindo no meio da tempestade. E você? Está dormindo? Em meio aos acontecimentos? Em meio às coisas que estão acontecendo nesse mundo aí fora? Como é que você está reagindo a toda essa situação? Está de paz? Está só buscando coisas banais? Estava conversando no encontro de casais com a Malu, com o seu Alberto, falando sobre o Rio de Janeiro, e eles contaram uma experiência que eles tiveram lá. Chegaram lá e pegaram um engarrafamento, e aí o seu Alberto percebeu que lá na frente do engarrafamento alguns carros começaram a dar ré, e aí, sem preconceito nenhum, Rio de Janeiro, carros dando ré, o que você pensa? É assalto, vai acontecer alguma coisa aqui, tem alguma coisa acontecendo lá na frente. Ele disse que também o pessoal começou a desesperar, o mundo está um caos, as pessoas estão com medo, da Coreia do Norte, as pessoas estão com medo do Estado Islâmico. Onde será o próximo ataque? Será em Londres? Será em Paris? Será que eles vão chegar nas Américas? E o pior é que muitos estão dormindo, indiferentes aos acontecimentos que estão aparecendo. A Alessandra me mostrou, não quis ver, mas ela me mostrou um vídeo. Depois outro rapaz do meu trabalho também mostrou um vídeo de um cara abusando de uma criança dentro do supermercado, que as câmeras filmaram o cara abusando da criança lá dentro do supermercado. Eu vi essa semana uma notícia de 3 rapazes que estupraram uma moça e gravaram tudo no celular, e aí a polícia pegou eles e falou: por que vocês gravaram? Porque a gente gostava de ver depois. O mundo está acabando, e nós temos pouco tempo para fazer o bem aqui. E como é que você está reagindo a toda essa situação? Você não está percebendo que as coisas estão acontecendo? Você está indiferente aos terremotos no México, aos furacões nos Estados Unidos, na Costa Rica, ao aumento do canibalismo na Rússia? Você viu isso aí ou não? O mundo está ficando louco, e muitas vezes nós nem percebemos e nem prestamos atenção que essa tensão no mundo está aumentando. E junto com essa tensão no mundo, aumenta a depressão, aumenta o desemprego, aumenta a taxa de suicídio, o desespero das pessoas. E nossos dias, em meio a tudo isso, nós como cristãos, nós que devemos mostrar uma luz para esse mundo, mostrar salvação, estamos indiferentes aos acontecimentos. E eu não quero que isso aconteça, mas muitas vezes nós somos envergonhados pelas atitudes de benevolência dos espíritas. Nós somos envergonhados pela grande paciência que os budistas têm. Nós somos envergonhados pela doação, pela entrega da própria vida dos islâmicos, dos muçulmanos. Nós somos envergonhados pela incansável evangelização dos testemunhas de Jeová. Domingo ele está lá na sua casa. Mas e nós? E mesmo que eles estão fazendo isso, não para deuses que podem ouvir, não para deuses que têm o controle sobre o universo, eles estão tentando. Como nós vimos na história de Jonas, os marinheiros estavam jogando as cargas, estão fazendo alguma coisa para que o barco não afunde, e eles estão tentando. E nós? Será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos com a mesma atitude de Jonas?
Enquanto todos os outros que não conhecem a Deus estão fazendo alguma coisa para que esse mundo não vire de ponta cabeça, nós estamos indiferentes aos acontecimentos. É hora de acordar, é hora de fazer alguma coisa. E aí acontece aquilo que não era para acontecer. Alguém vai lá, o capitão vai lá e fala: ô, você aí não é o amigo de Deus? Faz alguma coisa, ora ao seu Deus. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes, eu não quero que aconteça mais. De alguém chegar para mim e falar: ô Giovanni, fala do amor de Deus para mim. Poxa vida, hein? Não precisava disso. Era só ouvir a voz do Espírito Santo falando assim: olha, precisa de salvação. Fala do amor de Deus. Que nós possamos acordar, que nós possamos nos levantar desses bancos com a sede e a vontade de aprender da palavra de Deus e de realizar alguma coisa, e de sermos de verdade a luz do mundo, independente dos acontecimentos que estão acontecendo lá fora. Você é diferente ou você é indiferente aos acontecimentos do mundo? Mas Jonas não era somente indiferente às ordens de Deus, e não era somente indiferente aos acontecimentos. A coisa está pegando fogo. Mas pior do que isso, ele era indiferente aos outros, às pessoas. Abre em Jonas capítulo 4, eu vou ler o capítulo inteiro, para você entender o que está passando na cabeça desse homem. Jonas capítulo 4, diz assim: depois que Jonas foi lá em Nínive, ele pregou, a cidade se arrependeu. E aí acontece o seguinte, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele fala como se isso fosse ruim. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas pregou na cidade, e as pessoas se arrependeram, mudaram os seus caminhos. Jonas ficou estressado porque as pessoas se arrependeram, porque ele não queria aquilo, ele queria que todo mundo morresse lá de Nínive. Falar nisso, você conhece a cidade de Nínive? Já ouviu falar sobre ela? Talvez se você conhecesse, você teria o mesmo pensamento que Jonas. Nínive estava numa escala de crueldade de 0 a 10, 13. Eram pessoas cruéis, violentas, sem medo de matar. Alguns relatos históricos dizem que as mulheres da cidade eram ladras de mão cheia, que deixava ali babá no chinelo, e os homens
eles saíam para guerrear, para conquistar as cidades, e eles matavam os outros homens, torturavam, cortavam as cabeças, escravizavam as crianças, estupraram as mulheres. Para você ter uma ideia de como era a cidade, os muros da cidade eram enfeitados ou eram feitos com as cabeças das pessoas que eles conquistaram. Era até um perigo entrar na cidade. Mas aí Jonas vai lá e prega, e ele quer saber o quê? Ele fala assim: pessoal, vou falar de Deus aqui, mas o que eu quero mesmo é morra, que vocês morram, não quero nem saber de vocês. Vocês são gente ruim. Quem quer que essas pessoas se convertam? Você se importa? Eu me importo sim, ô pastor, me importo. Eu estou orando pelos missionários, tá? Estou orando pelas pessoas aí que estão perdidas. Mas o que você tem feito para que essas pessoas conheçam a Deus de verdade? Qual que é a sua atitude para que haja mais e mais conversões? Jonas pregou sem vontade, mas pregou. Quando ele acabou de pregar, ele foi lá bravo, depois desceu e deitou embaixo de uma árvore. A sombra fez ele ficar mais refrescante ali, ele ficou feliz. Só que depois de outro dia, a árvore secou. E aí Jonas olha para aquela situação, e a Bíblia diz que ele não ficou estressado por causa do calor, ele ficou estressado porque a árvore morreu. Puxa vida, a árvorezinha aqui, que dó. E como nós também gostamos e nós cuidamos das nossas coisas, não é? Eu tenho um bichinho lá em casa, o pato, o gatinho, ele tem que comer ração de salmão, porque ele gosta da ração de salmão, e a gente cuida dele e tal, escova, ele é a alegria das crianças, que maravilha. Talvez você tenha aquele cachorrinho que você ama demais, e eu não falo para você maltratar seus animais não, tá? Cuida bem deles. Mas você se importa tanto com o seu gatinho, com o seu cachorrinho, com o seu celular, com o seu carro, com a sua televisão, mas aí passa aquele cara com cheiro de xixi na sua frente, se desvia. O que tem mais valor na sua vida? A vida humana ou as outras coisas? Será que nós estamos importando de fato com as pessoas que estão perdidas? Quanto carinho nós temos por essas pessoas? Qual que é a nossa condição como cristão diante das pessoas que estão perdidas e que precisam de salvação? Jonas, olha para Nínive, Jonas. O que você está enxergando? O que você vê em Nínive, Jonas? Você vê homossexuais? Você vê bandidos? Você vê gente sem educação? Você vê macumbeiros, pobres? Você vê prostitutas? Você vê travestis? Sabe o que eu vejo, Jonas? Gente. Estou vendo gente, seres humanos, pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam encontrar o mesmo Deus que você conhece. Não importa quem eles são, importa quem você é. Quem você é? É filho de Deus? Se você é filho de Deus, você vai fazer a diferença neste mundo. Se você é filho de Deus, você vai ser luz para essas pessoas que precisam tanto ouvir a voz de Deus. Se nós não fizermos isso, nós apenas seremos mais um morador dessa cidade de Nínive. Nós estamos tão acostumados com um cristianismo fechado nas nossas portas aqui, que parece que as pessoas, de alguma maneira mágica, elas vão falar assim: poxa, quer saber? Vou entrar naquela igreja lá e vou aceitar esse Jesus aí. Mas normalmente isso não acontece. Elas precisam ouvir da nossa voz, sobre aquilo que nós temos para falar para elas. Mas pastor, ser santo é ser separado, não é? Isso mesmo, ser santo é ser separado. Então, é o seguinte então, pastor, separado, ó. Aqui é santidade, hein? Daqui para lá, aí é mundo. Ah, mas daqui para trás? Aqui para trás também, aqui é santidade. Daqui para lá é mundo. Ah, então quer dizer que nós somos santos separados, e nós somos santos separados, estamos no meio do mundo. Isso. Para quê? Para fazer a diferença. E aí muitas pessoas pensam que esse ser santo, ser separado, é geográfico, é um lugar onde eu estou.
E aí eu posso estar dentro da igreja, com o pensamento do mundo, pensando da mesma maneira que as pessoas pensam, tendo as mesmas atitudes, mas eu acho que eu sou santo, por quê? Estou dentro da igreja. E aí eu costumo, com essa coisa de estar dentro da igreja, fazendo o dia a dia da igreja, eu estou segunda a segunda nas reuniões da igreja, nos ministérios da igreja, eu estou coisa de igreja, mas eu não faço nada para mudar lá fora, e eu acho que eu sou super cristão. E aí o que nós fazemos? Nós reclamamos do pai chato, da mãe chata, do marido intragável, da mulher insuportável, do patrão arrogante, do meu amigo da igreja que não dá. Sabe por quê? Porque ele não é perfeito igual você, né? Ele não é o santo, ele não é o separado, ele não é o cristão, não conhece a Deus, então está um nível abaixo de mim. Então, será que nós somos indiferentes às pessoas que precisam de Deus? Essas pessoas vão conhecer a Deus quando nós tivermos a capacidade de nos levantar, tomar uma atitude e buscar essas pessoas. Isso eu estou falando de pessoas próximas, seu vizinho, seus pais, seus irmãos, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, todas estas. Você faz diferença na vida delas ou você é indiferente? Alguns pensam, que o peixe foi lá e jogou Jonas na porta de Nínive, falou, agora vai lá e prega. Nada a ver. Nínive não era uma cidade praiana, Nínive estava longe da praia, então Jonas teve que tomar uma atitude. Eu vou levantar e eu vou até lá, porque aquelas pessoas precisam de salvação. Não seja indiferente às outras pessoas. Só que isso aconteceu com Jonas, e eu quero que isso aconteça com você, se ainda não aconteceu, porque Jonas deixou de ser indiferente ao destino final, deixou de ser indiferente ao seu próprio destino e ao destino das pessoas. Volta para o capítulo 1, que você vai entender sobre o que eu estou falando. Jonas 1, 15, diz assim, está aquele fuzuê, o barco estava para afundar, Jonas diz, então o problema sou eu, tá? Me joguem no mar. E aí, versículo 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A mentalidade de Jonas começou a mudar em relação às pessoas quando ele foi engolido pelo peixe. E eu não sei você, talvez você que cresceu na escola bíblica, talvez que você passou pela escola bíblica como eu, talvez você já viu uma imagem, eu já vi isso muitas vezes, a imagem de Jonas dentro do peixe, sentadinho numa cadeira, uma mesa na frente dele, uma vela, Jonas lá esperando assim, poxa vida, que chato que está aqui dentro do peixe, queria estar lá fora. Mas vamos jogar agora para a coisa adulta da coisa. Imagina dentro do peixe, restos de animais, suco gástrico do peixe, aquele cheiro ruim, talvez uma química, na pele de Jonas, água até aqui em cima, provavelmente Jonas desmaiou várias vezes lá dentro, se afogou algumas vezes, escuridão, era isso que ele estava passando. Tanto que, você vai ver no capítulo 2, eu não vou entrar em detalhes, Jonas compara o ventre do peixe com a morte. Ele fala, Senhor, o Senhor me tirou da morte, eu estava morto, e agora eu estou aqui, vivo novamente. Tanto que, em Mateus, no capítulo 12, Jesus falando com os fariseus, fala assim, eu não vou dar nenhum outro sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Qual que era o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, da mesma maneira que o Filho do Homem vai ficar 3 dias morto. Olha a comparação. Jonas comparou, e agora eu não quero entrar na área teológica, tá? Você que entende um pouquinho mais sobre isso, mas é só uma comparação.
Jonas comparou o ventre do peixe com uma vida no inferno, uma vida infernal. E eu vou falar para você, Jonas viveu o inferno, e ele falou assim: eu não quero isso para mim, e eu não quero isso para outras pessoas. E eu vi essa semana, o Gabs colocou um texto lá no Facebook falando sobre as atitudes do brasileiro, da resistência em meio à crise, de pessoas que ainda lutam. Eu gostei muito daquele texto que ele colocou, só que eu vou mais além ainda, porque talvez você conheça pessoas que estão vivendo o inferno, que estão próximas a isso. Talvez você conheça um seu Severino da vida, veio do Nordeste, querendo um emprego em São Paulo, muito tempo sem dinheiro, vai lá, consegue o emprego, como diz lá no interior, de orelha seca, servente de pedreiro, para ganhar almoço e janta e R$100, e aí ele pega esses R$100 e manda para a família no Nordeste, para não morrer de fome, vivendo o inferno. Talvez você conheça alguma Carlinha, 9, 10 anos, estuprada pelo pai, só que ela não sabe se ela conta para alguém, porque ela não quer perder o pai, ela não sabe se ela pode falar para a mãe, se a mãe vai ficar brava ou não, então ela vive nessa vida. Talvez você conheça algum seu João, que sabe que está sendo traído pela esposa, mas não toma nenhuma atitude, porque ele não quer que os filhos passem por essa vergonha, vivendo o inferno. Talvez você conheça alguma Dona Maria, que está lá na casa dela esperando o marido chegar do bar, e ela sabe que quando ele chegar ela vai apanhar, então ela fica em casa orando, para que quando o marido chegar, só ela apanhe e não os filhos, vivendo o inferno. Talvez você conheça algum seu José, que já perdeu 2 filhos para as drogas, para o tráfico, um deles morreu, e o seu José mora lá no topo da favela, e ele desce o morro e vai catar latinha, e aí ele volta com R$60 na mão, só que para ele subir o morro, ele tem que dar uma taxa para a milícia, e uma taxa para o tráfico, para ele ficar vivo, e ele continua nessa vida, vivendo o inferno. Eu poderia contar outras e outras vidas, mas você já entendeu, há muitas pessoas que vivem o inferno, e não somente vivem o inferno, muitas dessas pessoas vão morrer não conhecendo a Cristo, e vão continuar no inferno. E eu digo para você, se você tem aí problemas, mas você tem a Cristo, você está bem, você está tranquilo, não esquenta a cabeça não. Tem gente que está dentro do ventre do peixe, tem gente que está vivendo a morte, e aí Jonas sai do peixe, e talvez, passou pela cabeça dele assim: ô Jonas, e aí, o pessoal lá em Nínive está vivendo o inferno, o que você vai fazer? Mas lá dentro do peixe, lá dentro da boca do inferno, é ruim, né? Quer voltar para lá, Jonas? Não quero. Então vai lá, fala do meu amor para eles. Por isso, quando você vê alguém sofrendo, não fique julgando, não olhe para a pessoa e fala: isso aqui é frescura, não, tem que levantar, tem que fazer. Você não sabe, talvez você nunca passou pela boca do peixe, talvez sua vida tenha alguns problemas sim, mas você não sabe o que é viver o inferno, e mesmo assim aponta o dedo para o outro e fala assim: não, ele tem que se virar, ele tem que levantar mesmo. O nosso papel, como foi o papel de Jonas, é sair da boca do peixe, ou pensar, olhar com empatia para aqueles que sofrem e falar assim: eu não quero que você fique aí dentro não, eu quero te mostrar um Deus que pode mudar a sua vida, que pode tirar você desse buraco,
e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Só que isso só vai acontecer quando você e eu deixarmos de ser indiferentes. Você é diferente ou você é indiferente? Eu convido você a falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Eu quero, enquanto nós oramos agora, você ore por alguém que você conhece, porque eu sei que você não conhece 100% das pessoas são cristãs, mas eu quero que você ore por alguém agora que você conhece, que você ama, que ainda não conhece a Cristo, para que Deus possa usar a sua vida, para que ela possa sair da boca do peixe. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pelo exemplo de Jonas. Obrigado porque nós podemos compreender, Pai, que há tantas e tantas pessoas neste mundo que sofrem, que precisam do Teu amor, Pai. E nós que estamos bem, que estamos vivendo o Teu caminho, muitas vezes estamos indiferentes às Suas ordens, muitas vezes estamos indiferentes às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, estamos indiferentes às pessoas e ao destino da vida delas, Pai, da morte delas. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor esteja tocando o coração de cada um aqui, Pai, que Teu Espírito Santo possa nos convencer, nos dar força, nos fazer ter a coragem, Pai, e a capacidade de levantar, de olhar para essas pessoas com compaixão e poder transmitir a Sua verdade, Pai, para cada uma delas. Nos ajude, Deus, não sermos influenciados por essas pessoas, mas que possamos influenciar para que elas possam viver o caminho verdadeiro. Obrigado por essa noite, Deus. Eu te agradeço no nome de Jesus.